Em 1988, no Hospital de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro, e no serviço de anestesiologia, cuja chefe era a doutora Consuelo Plemão Maia, nós realizamos o primeiro sábado de hack anestesia no Brasil. Em 2018, o sábado de hack completou 30 anos. Em comemoração a esta data, a Cristália, juntamente comigo e Dr. Gouveia, idealizamos um protótipo para explicar a dispersão das diversas soluções dos anestésicos locais. Densidade absoluta de uma substância é o quociente da massa pelo volume que ela ocupa. Já peso específico de uma substância é a razão do peso pelo volume que ela também ocupa nesse espaço. Densidade relativa é a razão da massa específica, que é a mesma coisa que densidade absoluta, de uma substância pela massa específica de outra substância tomada como referência. Apesar de ter feito as definições de peso específico, massa específica, o que interessa para o anestesiologista é a baricidade dos anestésicos locais. E o que vem a ser a baricidade do anestésico local? É a densidade do anestésico utilizado pela densidade do líquido céfalo-espinhal. Na realidade, as baricidades das diversas soluções são consideradas hipobáricas, isobáricas e hiperbáricas. Isto em relação ao líquido céfalo-espinhal. Assim, as soluções hipobáricas são todas aquelas soluções abaixo de 0,9998. As soluções entre 0,9998 e 1,0008 são todas consideradas isobáricas. E as soluções maiores do que 1,0008 são todas hiperbáricas, independentes da adição da dose de glicose. Em 2009, eu e Dr. Gouveia tivemos a ideia de fazer a avaliação da densidade dos anestésicos locais e da combinação com adjuvantes através de um estudo em laboratório. Este estudo foi realizado no laboratório da Cristália através de um decímetro DM4500. Este estudo em laboratório mostrou que os anestésicos locais podem ser hipobáricos, isobáricos e hiperbáricos. Os anestésicos hipobáricos são todos hipobáricos. Os anestésicos isobáricos, na realidade, eles são ligeiramente hipobáricos. E os anestésicos acrescidos de glicose, ou seja, os hiperbáricos, independentemente da quantidade de glicose, todos eles são hiperbáricos. Como os adjuvantes são hipobáricos, eles vão modificar a baricidade dos diversos anestésicos. Assim, a adição aos anestésicos hipobáricos vai determinar que eles se tornem mais hipobáricos. Quando adicionamos os adjuvantes aos hiperbáricos, eles se tornam menos hiperbáricos, porém, sempre será hiperbárico. Já os isobáricos, quando adicionados a qualquer tipo de adjuvante, vai torná-lo mais hipobárico. Em 2006, eu e Dr. Gouveia mandamos para o Acta Anestesiológica Escandinávia um artigo, através de carta ao editor, explicando o entendimento da hack anestesia. Este artigo foi aprovado e é citado inúmeras vezes para o bom entendimento das diversas soluções hiperbáricas, isobáricas e hipobáricas. A hack anestesia pode ser feita em diversas posições. A Escola do Rio de Janeiro faz e ensina a punção em decúbito lateral, ou esquerdo ou direito. Já a Escola Paulista prefere a posição sentada.
Estas soluções vão ter comportamentos diferentes dependendo da posição de punção. A primeira raquianestesia foi realizada por Beer, na Alemanha, com a cocaína em solução isobárica. Porém, em 1907, Baker resolveu adicionar glicose à cocaína. Isto gerou as soluções chamadas hiperbáricas. Essas soluções têm uma maior previsibilidade de dispersão, têm um alto grau de eficácia, elas se movimentam no líquido céfalo-espinhal durante até 30 minutos e ela pode ser facilmente modificada pelo nível da posição da mesa. Ela se tornou preferência mundial e é a solução mais utilizada na raquianestesia. Em 1985, o professor Pedro Tadeu publicou um trabalho na Revista Brasileira de Anestesia chamando a atenção das soluções hiperbáricas na posição sentada. O professor Pedro Tadeu tem nesse trabalho uma frase brilhante que é a seguinte: os anestésicos hiperbáricos são perigosos quando injetados na posição sentada ou quando usados em raquianestesia contínua. No meu segundo livro, no capítulo escrito por Dr. José Carlos de Carvalho e Roberto Simão Matias, eles mostram que a solução isobárica, quando administrada na posição sentada, ela pode causar uma dispersão mais alta do que a solução hiperbárica, principalmente em pacientes obstétricos. Já em 1903, Brown resolveu adicionar álcool à solução de cocaína e essa solução passou-se a ser considerada hipobárica. As soluções hipobáricas são utilizadas para hemorraquianestesia, ou seja, você pode fazer uma raquianestesia somente numa perna, chamada unilateral, ou somente nas raízes posteriores. Ela tem um alto grau de eficácia. Essa solução, criada por Brown, ela foi primeiramente utilizada em pacientes idosos para cirurgias de membros inferiores em colo de fêmur. Porém, ao se realizar uma cirurgia unilateral de fêmur na posição em decúbito lateral, o membro a ser operado vai ficar para cima e o membro para baixo não vai ficar anestesiado. Assim, nós hoje contraindicamos a utilização de raquio unilateral em pacientes que estejam em decúbito lateral. Vamos utilizar primeiro as três soluções na posição sentada. A primeira solução que eu vou injetar é a solução hiperbárica. Apesar de estar uma agulha hipodérmica, essa agulha é 27G. Mostrou que o anestésico hiperbárico na posição sentada desce. Agora, apesar de ser uma região torácica, nós vamos injetar a solução hipobárica para mostrar a dispersão cefálica dessa solução. Veja como ela continua subindo gradativamente. Finalmente, a solução isobárica, que ela deverá ficar ao redor da agulha. Agora nós vamos injetar as três soluções na posição em decúbito lateral, que tanto pode ser esquerdo e direito. Como isto é um modelo, vou injetar nessa posição as três soluções. Mostrando que a solução hiperbárica vai descer. Se quisermos fazer uma raquianestesia unilateral, esta tem que ser no membro que estiver para baixo. Agora vamos injetar a solução hipobárica, mostrando que o anestésico está indo para a posição superior. Ou seja, se quisermos fazer
uma hack unilateral com a pesada. Em decúbito lateral esquerdo, usa a pesada. Em decúbito mesmo lateral esquerdo, no membro superior, a solução hipobárica. Agora a isobárica. Veja que a solução isobárica fica tanto para cima e para baixo na posição de punção, como caudal e cefálica. Dependendo do volume que você está injetando, vai anestesiar todos os lados. Impossível fazer uma hack unilateral com a solução isobárica. Bom, agora nós vamos fazer uma hack posterior, ou seja, uma hack anestesia seletiva sensitiva. Não há bloqueio motor, por isso nós temos que usar a solução hipobárica. Essa hack anestesia, ela fica só nas raízes sensitivas. Mostrou a hack anestesia posterior com a solução hipobárica. Muita gente faz com hiperbárico, e o hiperbárico daria um bloqueio motor muito mais intenso, sem praticamente analgesia. Bom, agora nós vamos mostrar por que não é possível fazer uma hack anestesia posterior sensitiva com anestésico hiperbárico. Vamos injetar o anestésico hiperbárico na posição em decúbito ventral. Nitidamente, o anestésico vai para as raízes motoras. Para fazer a hack posterior, utilizando solução hiperbárica, ela vai bloquear principalmente as raízes motoras, que são as raízes anteriores. Assim, muitos anestesistas que utilizam essa técnica e pedem para o paciente mexer a perna quando sente dor, na realidade, ele vai sentir dor e não vai mexer a perna. Agora nós vamos injetar na posição em decúbito ventral a solução isobárica. Por ela se dispersar para todos os lados, é possível fazer uma hack posterior, mas não completamente sensitiva. Vai ter um grau grande de bloqueio motor. Veja que a solução isobárica vai bloquear tanto as raízes sensitivas como as motoras. Então é possível fazer essa cirurgia, mas terá bloqueio motor. Com a solução hipobárica teremos apenas bloqueio sensitivo. Concluindo, a hack anestesia é tão rica que passaríamos uma semana discutindo sobre esta técnica que todos acham tão simples e que a maioria pensa que sabe muito, mas a minoria, que sabe mais, ainda acha que sabe muito pouco. Na Renascença, Leonardo da Vinci já escreveu: a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação, e a hack se encaixa perfeitamente nesta frase.